Olá, meu povo, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Olá, olá, boa noite. Olá, André, Dai, Fabrício, Eliette, Verônica. Bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal entrar. Boa noite, meu povo. Vamos lá. Boa, vou dar uns segundinhos para o pessoal entrar. Oi, Ana. Vamos lá, meu povo. Oi, tchau. Boa noite. Wellerson, Glau, Adilson. Oi, Adilson. Vamos lá começar. Bem, meu povo. Oi, Lu. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Eu não sei se todo mundo que tá aí me conhece, mas eu vou me apresentar de novo. Como toda live eu me apresento. Boa noite, Egito. Meire, boa noite. Vamos lá. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga, né? Estudo e trabalho com adoção desde 2012. E eu criei esse espaço aqui no Instagram para poder disseminar informações, né? Eu acredito que quanto mais informações a gente consiga dar para as pessoas, menos preconceito e menos mito a gente vai ter, né? Eu atuo aqui em Salvador e atuo também em Camaçari com trabalho de atendimento infantil e orientação a pais e que fizeram adoção ou que ainda vão fazer. Tá? Trabalho também online, enfim. Mas hoje, né, esse mês eu tô fazendo toda semana uma live em comemoração ao mês da adoção, né? No sábado a gente comemora o Dia Nacional da Adoção. Então eu resolvi que esse mês eu faria live todas as semanas. E essa semana, como é especial, vamos fazer duas. Uma hoje e outra na quinta-feira. O assunto que a gente vai falar hoje é um assunto um pouco chato, um pouco desagradável, digamos assim, né? É um assunto que já estava na minha pauta há um tempo, mas eu adiantei ele, porque semana passada a Anne, do canal Mãe Fotografando, ela postou uma provocação sobre esse assunto, né? Que é a devolução. E a Lu, do canal da adoção, ela me marcou. E eu, como estudiosa da adoção e como disseminadora de informação, achei por bem e por dever fazer uma live falando sobre isso. Porque é um assunto importante, muito importante, né? Então vamos falar hoje sobre a devolução na adoção. Quais são as causas e quais são as consequências. Na semana passada, eu coloquei nos stories a pergunta, né? Por que as pessoas acham que as devoluções acontecem? E aí foram várias respostas, muitas falando sobre o mesmo processo de preparação. Então, assim, eu acredito que já está um pouco claro o porquê que a devolução acontece. Então, antes de falar as causas, né, eu vou entrar nas consequências, focando no que acontece com a criança quando ela é devolvida. Falar de devolução é uma coisa dolorosa. E falar essa palavra devolução parece que a gente está tratando como uma mercadoria, como um objeto. Eu usei essa palavra porque
É a palavra que aparece na literatura, é a palavra que a gente usa para fazer estudos, mas é uma palavra que soa ruim, né? Então, a gente pode falar também como um fracasso da adoção. E aí vocês me perguntam, mas Aline, a adoção é irrevogável. Segundo o ECA, se eu adotei, eu não posso desistir dessa adoção. Sim, não pode. A adoção, depois que passada a guarda definitiva e o juiz lá diz que você tem que adotar, não pode. A maioria das devoluções acontecem quando? Na guarda provisória. Então, como é que funciona? Estamos com a guarda provisória e, por algum motivo, a gente desiste. Digo, olha, eu não quero mais continuar pai dessa criança, não quero mais que ela continue meu filho. Chau já está aqui perguntando se temos muito caso de devolução. Sim, Chau, a gente não consegue achar essa estatística tão fácil, né, porque não publicam, mas existem sim casos de devolução. A gente fala que é muito, porque na verdade a gente não queria que acontecesse nenhum, né? A gente queria que todas essas adoções fossem bem sucedidas, e é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente informa, é para isso que a gente orienta, né? Mas voltando, sim, a adoção é irrevogável, e a maioria das devoluções acontecem no período de guarda provisória. E aí você fala assim, Aline, como é que funciona? Aí, bem, por que acontece a devolução? Porque chegou um momento em que nenhuma das partes conseguiu dar jeito naquela situação. E aí se devolve. Mas essa devolução traz muitas consequências para as crianças, também para o casal. Enfim, é um relacionamento familiar. Eu digo que é um relacionamento afetivo que foi quebrado. Então a gente não pode só imaginar que a criança é a única que que foi atingida. Claro que ela pode ser a parte mais atingida disso aí. Mas o casal também pode ter sido atingido. E a gente precisa analisar, para saber exatamente qual foi a causa dessa devolução, a gente precisa analisar o relacionamento familiar como um todo. Mas como vamos falar aqui de causas e consequências, a gente vai partir para a parte prática, tá? Vamos falar primeiro das consequências. Eu vou inverter, até porque semana passada as causas já foram ditas por muitas pessoas. Então, quando essa criança, ela retorna ao abrigo, né? E ela foi vítima de uma devolução, vamos chamar assim. Uma das primeiras coisas que pode acontecer é o aumento da agressividade, né? A gente fala que a agressividade, ela é manifestada de várias formas. Então, aquela criança, quando volta, ela manifesta essa agressividade, ela grita, ela procura briga com os outros acolhidos, ela vai manifestar essa agressividade de qualquer forma. Aí você me pergunta, isso é ruim? Tá, é ruim, foi uma situação que ela passou que é ruim. Mas a manifestação da agressividade é dos males o menor. Por quê? Porque enquanto ela consegue expressar essa agressividade, ela está colocando para fora todo aquele ódio, toda aquela raiva, todo aquele sentimento ruim que ela passou, do que ela passou. Então, enquanto ela consegue manifestar a raiva, a gente ainda tem que olhar que ela está pedindo um socorro, né? E ela pode expressar, sim, essas manifestações de raiva, o comportamento agressivo, é uma das primeiras coisas que acontecem. Todos os pontos que eu vou falar aqui são pontos que podem ser manifestados em algumas crianças e adolescentes ou não. Então, acontecem na sua maioria, mas nem todas manifestam as mesmas coisas, certo? Então, eu coloquei os pontos aqui para eu não deixar de falar nada para vocês. Então, agressividade. Essa agressividade pode ser em forma de birra, essa agressividade pode ser física, pode ser verbal, pode ser por briga, né? Pode ser de diversas formas. E a gente precisa prestar atenção nisso. Por que a gente precisa falar das consequências da adoção? A devolução acontece principalmente na adoção tardia, né? Que as crianças já são maiores, enfim. E essa criança retorna para o abrigo. Mais tarde, ela pode voltar de novo para a fila da adoção.
E quem está na fila e que está com perfil de adoção tardia, pode sim receber uma criança que já foi devolvida. E a gente precisa olhar para essas características para que quando aconteça algumas manifestações de agressividade ou algum comportamento que a gente acha estranho, a gente pense na história dela, né? E que tem uma história que já foi devolvida. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. A escolha do perfil desejado precisa ser verdadeiro, não apenas politicamente correto, pois aceitar um perfil que não está preparado para lidar pode levar a conflitos. Exatamente. Thay, vou chamar de Thay. Exatamente, isso a gente é uma das causas, né? Que é o relacionamento, a idealização, enfim. Mas a gente vamos falar primeiro as consequências e a gente vai chegar lá nessas causas. Outra coisa, rejeição de uma nova adoção. Sim, a criança que é devolvida, ela tende a rejeitar uma nova adoção. Ela tende a rejeitar uma nova adoção porque a nova adoção reedita o abandono que ela já teve. Tanto o abandono da devolução, quanto o primeiro abandono. Então, toda vez que a gente passa por uma situação ruim, a gente lembra, a gente volta ao que estava antes, né? É o medo dessa reedição. Eu esquivo, na verdade, dessa nova adoção para me proteger, né? Então, se eu digo que eu não quero mais ser adotado, eu não corro o risco de ser devolvido de novo. Porque a partir do momento que eu sou adotada, eu corro esse risco, né, na cabeça dela. Mas eu tenho também a resistência a criar vínculos, não só com esses pretendentes a pais que podem vir me procurar, como também a outras pessoas que trabalham no abrigo. Então eu tendo a não criar vínculo, eu tendo a criar vínculos enfraquecidos, né, o famoso apego inseguro, que é o que a gente pode trazer. Outra coisa, quando ela está... E aí vocês dizem assim, Aline, tá, ela tem essa dificuldade de criar vínculos. E aí? Né? Ela vai ficar com essa dificuldade para sempre? Não. Mas ela vai precisar de um ambiente seguro, né, que te dê segurança para que ela consiga restabelecer essa confiança aos poucos. Né? Não tende... Não é rápido. Isso também não tem tempo. Para cada criança é um tempo, né? Eu já acompanhei casos de devolução em que foram duas crianças, né? Elas não eram irmãs biológicas, mas elas foram adotadas pelo mesmo casal e elas tiveram uma devolução. E uma das crianças ficou bem em um tempo de 6 meses, por exemplo, com acompanhamento das técnicas do abrigo. E o outro não ficou. E ele teve muitas complicações e ele ainda tinha problemas de confiança. Então isso é para mostrar que as crianças têm tempos diferentes. E elas reagem de forma diferente a determinadas situações. Então pra gente não achar que tá tudo carimbado, sempre criança devolvida vai ser assim, enfim. Outra coisa que é super importante e que a gente precisa colocar, e que eu acho que é uma das mais complicadas quando se fala em devolução, né? É a questão da negação. A negação da devolução. Quando a gente vê uma criança que foi devolvida e que ela nega aquela devolução, é dolorido. É dolorido porque a gente percebe que aquela negação é uma forma de não aceitar a realidade. É uma forma com que ela fantasia, né? Antes de começar com a negação, deixa eu ver o que Chau perguntou aqui. Como é o processo de devolução? Existe o protocolo? Como fica a instituição para receber? Certo. Ele comunica à vara, né, que não quer mais continuar com a adoção. A vara comunica à instituição e a instituição recebe essa criança. Os técnicos do abrigo, eu estou falando pelos que eu tenho e tive contato, eles recebem essa criança e fazem um acompanhamento com elas. Tá? Fica registrado por que ela foi devolvida, fica registrado qual foi o motivo, né, que as pessoas levaram e tá, enfim. E se faz um acompanhamento dessa criança, até porque
a gente precisa saber se ela pode voltar para a fila, se ela está preparada para voltar para a fila de adoção ou não, qual é o perfil que vai ser melhor adaptado a ela, enfim, então a gente precisa fazer esse acompanhamento, né? Minimizar as consequências é o que se tenta, mas um caso como esse é um pouco difícil a gente dizer que consegue minimizar, né? Consegue tirar por completo as consequências, porque são consequências que não são muito legais. Enfim, vamos falar da negação. A negação da devolução é uma outra forma de se proteger, né? É como se eu negasse aquilo que aconteceu comigo. Aquela criança se refere àquela casa, àquele casal, como ainda sendo seus pais, como ainda sendo a sua casa. E isso, pra gente, isso, enquanto ela faz isso, mostra que ela não está preparada para receber a verdade. Ela fantasia sobre a devolução, ela fantasia que aquilo não aconteceu, porque ela não segura a verdade ainda. Então não é legal que a gente jogue, olha, a criança diga, lá na minha casa eu tenho uma bicicleta, sendo que ela está no abrigo de volta, né? E aí a gente fala assim, olha, não, você não tem uma bicicleta na sua casa é o abrigo. A gente precisa ter um cuidado, precisa ter a percepção de que aquela criança, ela não está suportando ouvir isso naquele momento. Ela não está suportando, ela não está suportando a devolução, né? Ela não está suportando essa situação. Então é preciso ter essa percepção e aos poucos ir introduzindo esse assunto, né? A gente precisa perceber o momento em que ela suporta saber daquilo e falar e ir introduzindo aquele assunto. Olha, você tá de volta aqui. Muitas crianças fogem para poder saber por que elas foram devolvidas, né? Muitas negam, dizem, não, eles vão vir me buscar, eles me trouxeram porque eles não estão podendo cuidar de mim agora, mas eles vão me buscar, né? E isso pode demorar um pouco. E aí entra um trabalho forte dos técnicos do abrigo, do psicólogo, né, fazendo esse trabalho, acompanhando, mas tem essa negação. Ela fantasia isso, ela acaba fundindo o passado com o futuro, né? O passado com o presente e que atrapalha um pouco o futuro dela, porque quanto mais tempo ela demora de absorver isso, mais difícil fica da gente trabalhar com ela e retornar ela para o cadastro. Então o tempo vai passando e já foi uma adoção tardia e pode demorar ainda mais para isso, né? Então, por isso é importante a gente falar tanto das consequências, porque essa criança fica por um período abalada. Então, a gente precisa trabalhar isso para que ela retorne. E aí, o retorno já pode ser mais difícil do que o que foi antes. E isso, quebras de vínculos sucessivas não são legais, né? Alguém perguntou aqui, deixa eu ver quem foi. Qual é a justificativa mais utilizada no processo de devolução? Ana, são diversas. Eu já vi, desde retornar dizendo que esse menino é muito... Ele é muito levado, ele é muito... retado, como diz aqui na Bahia. Eu não consigo lidar com ele tem um comportamento muito agressivo, ele tem um comportamento muito sexualizado. E já ouvi a seguinte frase, que essa é a que mais dói. A pessoa devolveu a criança e disse que não era a filha que morreu, né? A gente até falou isso na semana passada na live da infertilidade. Ela devolveu e disse que eu tô devolvendo porque eu achei que essa era a minha filha que morreu, né? Olha o nível de fantasia em que a pessoa adotou, né? Muito complicado esse tipo de motivo. Já teve situações em que as crianças precisaram ser tiradas das pessoas que estavam com a guarda porque elas estavam sendo maltratadas. E é muito complicado. É muito complicado você dar uma criança para adoção, colocar uma criança numa família adotiva e ela ter que ser tirada pelo conselho tutelar, né? Já tiveram devoluções que, assim,
o casal queria uma criança de 5 anos, por exemplo, né? Eu não lembro direito as idades, mas queria um de 5, mas essa de 5 tinham 2 irmãos, né? Tinham 2 irmãos. E foi dito para ela que os irmãos não podem ser separados. Então, a pessoa adequou o seu perfil para poder levar aquela que ela queria, mas na verdade ela não queria os outros 2. E aí, depois de um tempo, ela queria devolver só os 2. Não, eu vim devolver porque se eu não posso ficar com essa aqui, então eu não vou ficar com nenhum, né? E essa foi a justificativa. Então, assim, são diversas justificativas. E que é muito complicado a gente ouvir. Dalva falou que trabalhar nessa área precisa ter muita força. Sim, Dalva. Tem dias que a gente chega, que a gente precisa respirar um pouco, a gente precisa, né, pensar em várias outras coisas, porque tem dias que é dolorido, né? Tem dias que é muito dolorido. Tem coisas que a gente ouve, né, das crianças e que a gente ouve das devoluções, enfim, dos casos, e que fica realmente, né? Mas quando você tem a missão, a causa, você leva isso como causa para sua vida, você faz aquilo, você volta todo dia com a força de que você precisa contribuir para que aquilo melhore. E isso fica mais fácil, digamos assim, ou fica menos difícil, né? Ana está dizendo aqui que muito delicado. Você considera que isso corre por falhas de processo na preparação? Sim. Eu não falo só na preparação dos pais, eu falo uma preparação em geral. No final a gente vai falar um pouco das causas, mas eu acredito sim, e principalmente por preparação, né? Quem pretende adotar passa por avaliações psicológicas? Olha, Jeane, na comarca, no processo de habilitação, as pessoas passam sim por uma entrevista psicológica, não necessariamente uma avaliação psicológica, tá? Tem comarcas que sim, os psicólogos usam testes para fazer avaliação. Tem comarcas que é por uma conversa, né? A psicóloga vai conversar com a pessoa que pretende adotar, ou com o casal que pretende adotar. Então vai saber sobre as motivações, enfim. Mas a gente tem que entender que a equipe técnica da vara muitas vezes é reduzida, né? E a quantidade de pretendentes é muito e a quantidade de técnicos é pouco, e que muitas vezes não dá para se fazer uma avaliação psicológica. Dependendo da entrevista da psicóloga, que ela faz as percepções, ela pode pedir mais conversas, ela pode pedir uma avaliação, ela pode pedir um acompanhamento em terapia para aquele casal, para aquela pessoa, antes da habilitação sair por completo. Mas é possível que algumas comarcas sim façam avaliação, né? É por isso também que os grupos de adoção são necessários. Sim, os grupos de apoio são necessários demais, porque as pessoas entram em contato com outros pais, entram em contato com com discursos de pessoas que já adotaram, e aí eles entendem que muitas vezes aquele comportamento é natural da criança no momento de teste, no momento de adaptação, enfim. Mas vamos seguir com mais consequências, né? A gente já falou da negação, e eu trago uma das que eu acho mais complicadas, né? Tem a negação e tem as reações depressivas. As reações depressivas tem o isolamento, tem aquele choro, né? O caso que eu contei das 2 crianças que foram devolvidas, um deles estava nesse estado, no estado depressivo. Ele não saía da casa, ele chorava, ele não queria relacionamento com ninguém, então assim, ele não confiava muito nas pessoas, ou então algumas pessoas ele se apegava demais, sabe? E ele entra num processo de luto que desencadeia muitas vezes um estado depressivo, né? Viver o luto é super importante para que a gente se reorganize, né? Para que a gente se reorganize na situação que a gente viveu. A gente precisa viver esse luto, né? A gente fala também dos pais, que eles precisam viver esse luto. E a adoção é uma sucessão de lutos, né? Eu já tive um luto porque eu fui abandonado, ou eu fui retirado de uma família, e aí eu fui para o abrigo. E aí eu saio desse abrigo e sou colocado numa família substituta, né?
que pode ser já adoção ou pode ser uma família extensa. E por algum motivo eu sou devolvido. Eu vivo o luto do abrigo, porque eu saí. E aí, por outro motivo, eu sou devolvida, eu vivo esse outro luto. E aí são sucessivos lutos, muitas vezes sem curar os primeiros, né? O que complica mais ainda. Então, a cada nova perda, né? Como eu falei lá no início, a cada nova perda a gente reedita a perda anterior. E isso pode doer muito mais, muito mais. Deixa eu ver mais aqui. Eu falei do grupo de adoção. Falta de amor ao próximo, é Verônica. Posso morar em um estado e me inscrever para adoção em outro? Sim, Dalva. Quando você faz o cadastro, ele pergunta se você deseja fazer adoção em outros estados e você diz quais estados você deseja. Né? Porque é bom que a gente coloque estados que a gente possa passar um tempo, porque é preciso passar o tempo de aproximação, você precisa ficar nesse estado por alguns dias, né? Algumas pessoas passam uma semana, 20 dias, e o período de aproximação é feito nesses dias e você precisa estar disponível para isso. Né? Então é bom que você coloque um lugar onde tenha lugar para você ficar, que não seja muito custoso, para que quando a vara te ligue, alguém te ligue e diga, olha, tem uma criança disponível no estado tal, você não negue, né? Você possa ir. Então a gente já fala no cadastro que seja coerente com a situação que você pode cumprir, para não querer, porque muita gente chega, vou botar o Brasil todo. Só que assim, uma passagem, por exemplo, de Salvador para ir para Manaus é super longe, super caro, né? Será que você vai conseguir passar 20 dias em Manaus, pagando hotel, pagando alimentação, enfim, os custos são altos. Então, assim, se você tem condições ótimas de ir para lá, é passar 20 dias. Se não tem, não coloca, mas que pode se inscrever para outros, sim. Aqui, Karen disse que em Floripa ela passou por uma avaliação médica, sim. Na verdade, um dos documentos que se pede para fazer a habilitação é um atestado de sanidade mental. Né? Alguém falou de avaliação psicológica, mas o atestado de sanidade mental ele pode ser dado por algum médico. Né? Algum médico já te acompanha há muito tempo e já pode dizer que você tem sim uma sanidade mental. E tem a avaliação psicossocial, que é a entrevista com a psicóloga, assistente social, e visita da assistente social em casa. Fabiola está dizendo que no curso de adoção as psicólogas falaram que tem criança que rejeita aqueles pais também. Sim, tem crianças que não querem aqueles pais, mas a gente, como eu falei, que a gente precisa analisar a relação. A gente precisa entender o que aconteceu naquela relação. Tanto do porquê os pais devolveram as crianças, ou porque aquela criança não quer aqueles pais, se ela verbalizou que não quer aqueles pais. A gente precisa analisar a relação como um todo. Né? Deixa eu ver mas o que acontece mais é o contrário, tá, Fabiola? Geralmente os adultos devolvem. Dizem assim, olha, eu não quero por esse motivo. Né? E o motivo, geralmente, eles colocam na criança, né? Você acha que a flexibilização do perfil da criança pode ser um ponto a se avaliar, pois os pais podem não estar prontos para determinados perfis? Sim. Gente, Playciene, pronto. Sim, a gente fala sempre, olha, o perfil não é uma coisa estática, tá? Mas as mudanças bruscas de perfil, elas precisam ser avaliadas. Então, se você tem hoje o perfil de 0 a 3, e aí muita gente pergunta, qual é o perfil que é mais rápido de sair a adoção? Aí eu falo assim, gente, depende da comarca, depende muito do que sair mais rápido. Você precisa saber também qual é o perfil que você dá conta, né? Então, você tinha um perfil de 0 a 3 e de repente você vai mudar para 0 a 10. Aí cabe uma reavaliação, porque são fases diferentes, são tipos de crianças, são crianças diferentes, são outros comportamentos, né? A gente tem que entender por que aquela pessoa ou aquele casal tá querendo modificar o perfil. Pode ser por uma ansiedade, então isso precisa ser reavaliado, né? E isso pode, se for feito de uma forma, sei lá, deliberada, né? Sem acompanhamento, sem a pessoa ter certeza do que ela quer, isso pode sim ser um caminho para uma adoção mal sucedida.
né? Porque a pessoa não está preparada para aquilo, ela queria de 0 a 3 e de repente chega uma criança de 9, né? Já que ela mudou o perfil para de 0 a 10, chega uma criança de 9 com comportamentos totalmente diferentes e que aquele casal ou aquela pessoa talvez não dê conta, né? As devoluções são mais comuns com casais e pai e mãe solteira. Thaís, não tenho esse estudo, essa estimativa de dizer que tipo de casal devolve mais. O que eu posso te dizer é que as devoluções ocorrem muito mais nas adoções tardias, né? Que são adoções de crianças maiores de 3, 4, 5 anos, enfim. Vamos lá, deixa eu ver aí, tem um monte de perguntas, meu Deus. Quando a pessoa engravida e não sabe como será o filho que vem, como pode então o adotante querer o molde exato? Sim, a idealização é uma complicação. E digo mais, Thay, vou chamar de Thay. E digo mais, muita gente fala assim, mas como é? Na semana passada mesmo teve gente, quando eu fiz a pergunta, dizia assim, eu não sabia nem que existia devolução. Sim, a gente precisa dizer que isso acontece. Porque a criança que pode chegar pra você, ela já pode ter passado por isso, né? E aí o pessoal fala, mas quando a gente tem um filho biológico engravida, a gente não pode devolver. Aí a gente fala o seguinte, porque na adoção isso acontece. Existe a fantasia, né? Na adoção existe uma particularidade, né? É uma filiação como qualquer outra, mas existe a particularidade de que aquela criança já teve uma história. E ela, por ter essa história, os pais já têm também aquela fantasia de ela já teve uma mãe, ela teve alguém, ela veio de um outro lugar, ela teve uma outra história. Então, se eu não quero, se eu não conseguir dar conta disso, eu tenho pra onde devolver. É mais ou menos essa fantasia que existe. Tipo assim, ela já teve um outro dono em algum momento, né? De maneira bem grosseira falando isso. Ela já teve um outro dono, então eu posso devolver pra alguém. Né? Quando a gente tem essa questão com os filhos biológicos, eles não têm pra onde mandar. Não tem pra onde voltar essa criança. Não tem pra onde voltar. Não tem pra onde botar pra barriga de novo. Não tem como fazer, né? É minha mesmo e eu não posso atribuir nada do que ela tá fazendo a outra pessoa. Que é isso que pode acontecer muito, né? Nessa questão da adoção. Eu atribuo aquele comportamento, eu atribuo tudo que a criança tá fazendo a uma índole, né? Essa palavra, eu odeio essa palavra. Mas é o que as pessoas falam. A uma índole ruim de alguém que eu não sei quem foi. Quem é. Não sei quem é e veio e eu não sei dar conta disso. Estou em minha casa de construção, assim, você pode barrar por causa disso? Não. Ela vai perguntar como vai ficar a sua casa. Não significa que a sua casa em construção naquele momento vai barrar você de adotar. Não. Na verdade, a visita da assistência social, ela faz uma avaliação de como é que você vai adaptar a sua vida com aquela criança, como é que vai funcionar ali, como é que vai ser a dinâmica, né? Ela não vai olhar se a sua casa é gigante, se você mora numa mansão, se na sua geladeira tem comida, água, né? Enfim. Venha, Dava, pra Bahia. Tenho ouvido muito sobre a importância dos grupos de apoio, mas aqui em Floripa não estou achando grupos de apoio. Ana, depois fala comigo pra ver se eu consigo te ajudar. Fala comigo no direct, tá? Oi, Ana. Minha filha está comigo há 20 dias, hoje começou seus testes. Os testes começam muitas vezes mais tarde, muitas vezes mais cedo. Mas eu fiz uma série de posts sobre adoção tardia, incluindo quais os testes que são feitos. E quais os comportamentos que são esperados, né, na adoção tardia. Pronto, Ana. Karen é coordenadora de um grupo de apoio em Floripa. Fala com ela. Precisa dizer mais. Deixa eu ver onde eu tô aqui, gente, que o negócio parou de subir. Obrigada pelos esclarecimentos. Toda comarca tem grupo de apoio. Na verdade, Ana Elisa, o grupo de apoio, ele é uma sociedade civil, né, formada por pais e mães por adoção e alguns voluntários, né? Eu aqui em Salvador sou voluntária de um grupo de apoio e eles na verdade têm parceria com algumas varas, né? Mas eles não são da comarca. A comarca indica, eles têm parceria e tudo, mas são separados. Então, muitos grupos de apoio, eles fazem a reunião, eles fazem palestras,
Eles dão consultoria, né? Às vezes tem voluntário de direito, tem voluntário de psicologia, assistência social, tem, enfim. Então, os grupos são separados. Para você saber se na sua cidade tem grupo, vocês podem ir no site da ANGAAD, que é a Associação dos Grupos de Apoio, é uma associação nacional, e ela lista lá todos os grupos de apoio que são ligados a ela, certo? Vamos seguir, minha gente. Já falei das reações depressivas. Falei das dificuldades, agora vem as dificuldades de confiar, né? Eu falei um pouco lá no início, que são as dificuldades de criar vínculos novamente. Então, eles ficam, as crianças que são devolvidas, elas têm sim uma dificuldade maior de confiar. A gente já fala que na adoção tardia tende a confiança ter mais, ser criada com mais tempo, né? Ela precisa de mais tempo para ser criada. E quando acontecem casos de devolução, isso fica ainda mais evidente, né? Então, é muito difícil você confiar em qualquer pessoa. Porque se aquela técnica do abrigo disse pra você que aquela família ia ser legal pra você, e você acreditou nela, você foi, né? E realmente a gente acredita, né? Que vai ser bom pra ele. A gente não acredita que vai existir uma devolução. Claro que existem indícios, dependendo de como o casal chega, de como aquela pessoa chega para fazer essa adoção. A gente consegue dar uma olhada de, olha, isso pode impedir, então a gente aumenta mais o tempo de aproximação, a gente, né, faz um trabalho maior, mas em muitos casos a gente acredita sim que vai dar certo. Em todos os casos a gente acredita que vai dar certo. E aí ele passa a não acreditar nem na gente mais. Ele passa a não acreditar nem quando a gente está dizendo, olha, tem uma família para você, né? Ou então chega alguém e eu falo, não, essa pessoa vai me deixar, como foi a outra vez. Então essa dificuldade de confiar é muito complicado. Essa separação, essa perda, né? Toda perda, essa separação é muito, né? E gera a questão de que eu voltei para esse lugar, eu estava indo para uma família, as pessoas todas me olharam de um jeito de que eu tinha uma família, e agora eu vou ter que voltar dizendo que não tem família, né? Deixa eu ver aqui. Alguém que eu não consigo Caltabiano tá dizendo: posso mudar de comarca do meu processo para outra cidade, supondo que eu não mude de cidade? Pelo que eu entendi é que você quer que seu processo rode, por exemplo, na capital, sendo que você mora no interior. A não ser que essa comarca da capital seja responsável pela sua cidade. Caso contrário, não. Você continuando nessa cidade, o seu processo tem que rodar nessa cidade, tá? Souza Amaralice tá perguntando: que testes são esses? Muitos. Isso a gente pode falar numa live falando sobre adoção tardia e quais testes a gente pode esperar dessas crianças. Mas tem o teste, tem agressividade, tem comportamentos agressivos, regressivos, tá? Vamos lá. Somos habilitados há 4 anos e depois de minha luta, pois a comarca da minha cidade não tem interesse em ajudar o andamento do processo. Algumas coisas que possamos fazer para o nosso processo Narinha, olha só, já tem algumas comarcas, e principalmente no interior, que não são comarcas específicas de vara de infância, né? Eles tratam de tudo, são varas criminais, cíveis, enfim, é tudo junto. E muitas vezes a adoção fica em segundo plano nessas comarcas. E aí o que eu posso falar pra você, pra fazer andar o processo, é você ir mais, ligar, prestar atenção, enfim, cobrar, porque muitas vezes... Pausada, pronto, voltou, opa, ele tinha pausado aqui, enfim. O Instagram deu um piti. Mas vamos lá, eu estava respondendo a Narinha dizendo que ela precisa cobrar. Vamos lá para a consequência, outra consequência que a gente traz aqui, que é a culpabilização, né? A culpabilização, a criança que foi devolvida, ela se culpa pelo que aconteceu, né? Ela acha que a culpa foi dela, ela acredita que ela não serve para nada. A gente tem um grande índice de crianças que são acolhidas, que têm uma autoestima baixa,
né? E elas já têm essa tendência a se diminuir, e quando acontece essa devolução, elas tendem a se culpar, né? Elas se culpabilizam. Então elas acham que a adoção não deu certo por conta delas, elas acham que elas não servem pra nada, que as pessoas não vão gostar delas nunca, né? Que ela não vai ser nunca adotada novamente, que ela queria muito a família, mas que ela não consegue. Tem aquela coisa do retorno do abrigo, que ela fica com vergonha porque ela retornou, então ela saiu, ela teve todos os amigos, sabendo que ela teve uma família, então ela tem que voltar e meio que assumir um fracasso, né? Eu tive uma família e perdi a chance disso, né? Perdi a chance de ter uma família porque a culpa foi minha, né? A vergonha, enfim, a estima fica muito mais baixa, muito mais baixa. Então, assim, a gente, sabendo de todas essas questões, né, de consequência, a gente precisa falar sobre o que causa isso, né? Muitos de vocês já responderam na semana passada, quando eu perguntei o que pode causar essa devolução. Principalmente o preparo, né? Alguém falou aqui em cima que se eu acho que o preparo é a principal causa disso. Sim, eu acho que o preparo. Eu acho que falta preparo em muitos pais que devolvem. Eu acho que falta preparo, às vezes, naquela criança, né? Para ir para aquele estilo de família. Porque muitas vezes tem casos, e por exemplo, alguém falou assim, tem casos que a criança rejeita os pais. Por exemplo, já teve caso de que a criança queria uma família. E aí a pessoa que estava na fila era uma adoção solo feminina, né? Era uma adoção só mãe. E ela disse que não queria, ela queria uma família com pai, mãe e ela. Então era a fantasia que ela tinha de família. E ela vai ser mais difícil colocar essa criança com essa mãe sozinha? Vai. Se ela não tiver um trabalho com ela, vai ser muito mais difícil dela aceitar essa mãe. Significa que ela vai aceitar sempre? Não, ela pode não aceitar. Mas às vezes ela tem uma idealização de família e que com um trabalho, né, a gente pode dizer, olha, existem vários tipos de família, uma família que é de tal forma não necessariamente significa dizer que ela é melhor do que a outra, e a gente pode fazer esse trabalho com ela, né, de aceitação, de família, enfim. E muitas vezes aquela família não está preparada para aquela criança, né, como a gente viu aí de mudança de perfil. E aí quando chega lá, diz, não aguento essa criança, não é isso que eu quero. Na adoção tardia, a gente precisa se preparar para alguns testes, para alguns comportamentos que podem acontecer, e a gente precisa entender que aquele comportamento não é simplesmente porque ele é daquele jeito. Ele pode estar testando aquilo, ele pode estar testando o ambiente. Lembra que eu falei lá no início sobre a agressividade? A agressividade é testar esse ambiente para saber se ele é seguro o suficiente para que eu saiba que eu não vou ser devolvida. Então os testes são bem para isso. Eu quero saber se realmente ela me aguenta, né? A gente só se mostra para quem a gente já tem um vínculo. Então a gente se mostra ali, diz assim, vamos ver se agora ela aguenta a pior parte de mim. Porque se ela aguentar a pior parte de mim, ela aguenta melhor. Então eu posso mostrar o meu melhor para ela, né? É bem isso que a gente pode entender como falta de preparação. Idealização. Idealização é uma causa, como essa que eu falei dos perfis, né? Você idealiza uma criança de 2, aparece uma de 5, porque o meu filho vai ser perfeito, vai ser isso, vai ser aquilo. A gente idealiza sempre, a gente idealiza em qualquer situação que a gente vai viver. A gente idealiza um filho por adoção, a gente idealiza um filho biológico. A questão é o quão essa minha idealização, o quanto que ela está distante ou não da realidade, né? Porque eu posso idealizar, contanto que eu entenda que tá ali, né? Eu não sei quem vem, mas eu acredito que venha desse jeito e tal, mas aquilo ali tá pouco próximo da realidade. Se tá muito distante, isso tende realmente à frustração, e a frustração leva a um fracasso na adoção. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Essas comarcas no lugar de ajudar atrapalham. Isso depende, viu? Vamos ver. Aline, você tem conhecimento de muitos pretendentes
Se muitos precedentes consideram que as avaliações para habilitação são muito pessimistas, por exemplo, o psicólogo fazer uma colocação do tipo não veio o resto. Deixa eu ver se eu acho o resto aqui. Ele travou, mas voltou, gente. Você tem noção de que... Ah, sim, entendi. Você tem noção de que sua vida vai virar o caos? Olha, eu não sei se eu chamo de pessimista, não. Eu acho que é colocar um pouco da realidade para que a pessoa veja, sim, vai virar... Tudo bem, que pode não virar o caos, mas que muda, muda. A gente precisa entender que filho muda. Então, qual é a capacidade que você tá, né? Qual é a disponibilidade que você tem de mudar a sua vida por conta desse filho, né? Eu acho que quando fala caos, é bem isso, porque a vida sem filho pode ser muito organizada, né? Tá tudo lindo, eu chego do trabalho, eu vou assistir uma TV, vou assistir uma série, aí depois eu vou comer, aí se os pratos não estiverem lavados eu não vou lavar e a coisa não vai ser bem assim, né? A sua vida vai mudar realmente, porque um filho muda a vida. Então, ela pode realmente virar o caos a depender de sua organização, né? Eu acredito que talvez não seja uma fala pessimista, mas é um pouco realista, para que as pessoas tenham a real noção do que um filho pode modificar na vida. Travou tudo, mas voltou, gente, graças a Deus. Queria muito mudar de comarca. Está demorando mais de 5 anos para conseguir adotar. Depende do perfil, fé. Sou do interior da Bahia e já sou a chata. Assim, seja a chata. Continue sendo a chata. Eu até tenho um apartamento, meu nome... Tá. É a questão do processo, né? Existe algum tipo de preparo para a criança também? Olha, no abrigo, algumas instituições de acolhimento, elas têm um psicólogo, né? Algumas conseguem dar conta desse preparo mais próximo, outras não, pela quantidade de acolhidos e pela quantidade de equipe técnica. Então, muitas vezes é um preparo, mas é um preparo que talvez não seja o ideal, né? Mas é o que se pode fazer naquele momento. Mas o que a gente precisa entender é que nessa relação, quem é o adulto da relação? Então, o adulto é o modelo, né? O adulto é a pessoa para ser referência, né? E ela precisa realmente estar preparada. Ela precisa estar preparada, porque as crianças, elas muitas vezes, elas não sabem e nem conseguem ter inteligência emocional para saber nem o que elas estão sentindo. Então elas não conseguem expressar o que elas estão sentindo e elas expressam por meio de comportamentos agressivos e que elas não sabem que aquele comportamento é o único que elas conseguem, né, expressar. E a gente precisa dizer para ela, decodificar o que ela está sentindo, perguntar e tentar entender. Então, assim, como adultos da relação, precisamos sim estar preparados. Nós, mais do que as crianças, né? É o que eu acredito. Às vezes a família só pede ajuda depois que tudo se perde. Aí vem a devolução. Sim, verdade, Karen. Vamos lá. O que mais incomoda não é a demora do processo em si, mas é a falta de interesse dos profissionais envolvidos no caso de comarca aqui da cidade. Pô, Narinha, realmente. A gente encontra muitas vezes... o envolvimento quando a pessoa, né, compra aquela causa. Mas em algumas cidades em que não é a vara de infância, ela é tratada com tudo ali, então se a pessoa não compra aquela causa, aquilo vai ficar sempre em último caso, né? Se não tem um juiz que compre aquela causa, que lute por isso, ela muitas vezes vai ficar em último caso e cabe a quem tá lá na fila, a quem tá, e cobrar e pedir, e dizer, olha, não esqueça da gente, a gente tá aqui esperando, né? Porque se não cobrar, muitas vezes o processo que era para demorar 20 dias para ser assinado, demora 3, 4, 5 meses, aí não tem equipe técnica, não tem isso, enfim, e vai andando. Vamos lá. A mãe biológica pode requerer a criança já adotada? Jeane, olha só. A maioria das crianças que estão no Cadastro Nacional de Adoção, eu tô olhando aqui os horários, viu, gente, para não me perder. A
A maioria das crianças que está no cadastro, que está no Cadastro Nacional de Adoção, elas já tiveram o poder familiar destituído. O que significa isso? Significa que aquela pessoa que tinha a guarda dela, seja mãe biológica, pai biológico, seja qualquer outra pessoa que tinha aquela guarda, já foi destituída, né? Ela não tem mais aquela guarda, então essa criança pode estar disponível para ir para uma família substituta. Em alguns casos, tem crianças que vão sim para adoção ainda com o processo de destituição em andamento. Por quê? Às vezes, aquela criança já foi feita a busca pela família daquela criança por muito tempo e ainda não achou. E aí o que acontece? Vamos colocar essa criança ou então já achou alguém e esse alguém ficou faltando as audiências para guarda, para definir o que vai fazer com aquela criança. Então, olha, vamos botar essa criança para adoção e comunicar a essa pessoa que já tem um pretendente de adoção e aquele pretendente de adoção, ele sabe que aquela guarda está em andamento. Então, aquela questão do processo a guarda provisória vai demorar mais, porque o processo de destituição precisa ser concluído para que ela seja adotada oficialmente pela outra pessoa. Sobre a devolução, existe a chance de tentar reverter o caso a criança não tenha conseguido se adaptar? Você fala assim, se eu devolvi e quero de volta? Eu não entendi muito bem a pergunta. Alguém respondeu para mim, obrigada, Fé. Já vi caso de criança que não aceitou a adoção de jeito nenhum porque tinha esperança de voltar para a família de origem. A pergunta é, toda criança abrigada sabe que ela será adotada por outra família? A gente precisa informar essas crianças do processo dela. Por exemplo, eu tenho que dizer para ela que, olha, agora aquela família biológica não pode mais, eles disseram que não tem condição de ficar com você e você vai ser colocado no cadastro para ir para outra família, né? E aí precisa se trabalhar isso com ela. Tem crianças que sim, elas ficam com a esperança de voltar para aquela mãe, para aquele pai, mesmo eles tendo dito já que não aceitam de volta, enfim, que não tem condição de criar. Narinha, infelizmente eu não sei como, eu acho que em que lugar você pode pedir essa ajuda. Mas ir lá mesmo e ser a chata, como você disse. Estou habilitada há poucos meses e gostaria de saber se tenho que ir na vara, pois fui orientada a acompanhar pelo site. Olha, se na sua cidade tem acompanhamento pelo site, beleza. Se você achar que o processo no site está demorando de andar, está passando do prazo, liga, vai, pede, pergunta. Nunca é demais, né? Eu acho que a gente precisa ir sim. Eu fui adotada em 78, ainda bebê, hoje em dia parece estar mais burocrático do que daquela época. Por que isso acontece? Sandro, na verdade, em 78 não existia Cadastro Nacional de Adoção e as adoções eram feitas chamadas à brasileira, que a pessoa pegava o filho de alguém e registrava como outro, ou então se dava, não existia essa documentação, essa coisa toda. Hoje, a gente chama de burocrático, mas é uma coisa necessária para que evite de que roubos de criança aconteça, de que uma pessoa pegue o bebê de outra pessoa e registre como seu e depois a pessoa vai em busca disso, enfim. Então, a gente chama de burocrático, a gente entende que o processo pode demorar mais um pouquinho, mas muitas vezes é preciso, sim, tá? Nessa época não existia, então por isso você acredita que hoje está mais burocrático que antes. Estamos habilitados, mas na minha comarca não há crianças. Onde posso pedir ajuda? Na verdade, se você na hora do cadastro disse que poderia adotar em outros estados, isso pode ser buscar também. Dependendo do seu perfil, você pode participar de busca ativa, que é quando a gente já existe as crianças e ao invés de esperar por pais, a gente busca, né? Esperar que tenha alguém no cadastro e a gente busca pais para elas, né? Mostrando, enfim. Obrigada, Nara. Obrigada, Place. Que live esclarecedora, mano. Obrigada, Dalva.
A gente já tá quase perto do fim. Vamos lá, faltam poucos minutos. Eu fico aqui olhando pra... É verdade que elas tentam manter a criança na mesma comarca e cidade antes de disponibilizar para outras comarcas? Sim. Como é que funciona isso? O critério que eles usam, enfim. Sim. Como é que funciona? Eu tô aqui em Salvador, então eu tenho crianças aqui que têm, sei lá, 5 anos e foram disponibilizadas para adoção. Eu primeiro procuro casais na minha comarca que tem esse perfil para adotar essa criança. Se na minha comarca não existir nenhum perfil para essa criança, aí sim eu parto para as outras, certo? É assim que funciona mesmo. E geralmente a busca ativa é em outro estado, né? A gente procura, lá naquela comarca não tem, então esse é um perfil de mais difícil adoção, então a gente procura em outros estados, tá? Como funciona a fila? Bem, será que eu consigo responder em 1 minuto? Vamos lá. A fila é assim, tá todo mundo cadastrado, às vezes muita gente fica na dúvida, olha, meu número é 250. Aí talvez eu vou demorar muito porque tem 249 pessoas na minha frente ainda para adotar. Às vezes não é bem assim. Às vezes você tá lá na fila, beleza, seu número é 250. Porém, o seu perfil, talvez as 249 pessoas na sua frente não tenham o mesmo perfil que você. Então você pode, para aquela criança que aparecer no cadastro, você ser a primeira delas. Então, apareceu uma criança de 10 anos, os 249 na sua frente não aceitaram essa criança de 2 anos, ou porque ela tem 10 anos, ou porque ela tem alguma doença tratável ou não tratável, enfim, e você aceita. Você, no seu perfil, está dizendo que você aceita. Por isso é importante o cadastro do perfil, coerente com o que você aceita, com tudo, para que não se receba ligação do que não deseja, né? Porque na nova lei da adoção saindo, a gente não pode recusar a criança, recusar a ligação 3 vezes se você sai do cadastro, né? Esse lance de procurar primeiro na comarca é estranho. Às vezes uma pessoa que entrou 2 anos depois de mim na fila pode receber a criança antes porque a comarca dela anda mais rápido. Sim, porque são as crianças daquele estado. Sim, elas podem. Por isso que alguém me pergunta assim, demora para adotar uma criança de 5 anos? Depende. A resposta sempre depende, porque depende da comarca, depende de que perfil de 5 anos você quer, que doença você aceita, que doença você não aceita, se você aceita criança com deficiência, se você não aceita, né? O mesmo perfil, sim, pode demorar tempo, pode ter tempos diferentes, em comarcas diferentes. Curar o coração sobre essa coisa de Filodalva, assim, pense com carinho, direitinho, o que é que você tem que curar? Muito. Gente, a gente tá chegando no fim, né? Eu adorei essa live e a presença de todos vocês aqui, todos. Achei o máximo, né? Falar de adoção é a minha paixão, então o tempo passa que eu nem percebo, né? Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Essa semana ainda tenho mais uma live, então amanhã eu vou dizer qual é o tema, né, que a gente vai trabalhar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre adoção, sobre devolução, né, se vocês querem algum assunto específico que eu fale em outras lives, né, vão ter outras em outras semanas, vocês podem deixar a mensagem, vocês podem escrever dúvidas que vocês tiveram aqui que eu não pude esclarecer. Eu acho que eu li quase todas as mensagens que passaram aqui, tá? Mas eu queria agradecer muito, muito. E falar que sim, se preparem, estudem, se informem. Se na cidade de vocês tiverem grupo de apoio, vocês participem. Se não tiverem, procurem uma pessoa que possa orientar vocês online, que possa acompanhar, tá? A gente faz esse acompanhamento de longe, para pessoas que estão em lugares que não tem, né, grupo de apoio. Procure acompanhamento terapêutico. Se você está adotando em casal, alinhe suas expectativas, alinhem o perfil, para que não aconteçam frustrações na adoção, para que não levem a fracassos, tá? A adoção, na verdade, é rompimento de relação. E o que a gente menos quer é que essas crianças sofram mais um rompimento de relação afetiva, certo? Um beijo pra vocês.